Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo para mostrar como investir em fundos de ações para quem não quer de jeito nenhum sair lá do bancão que ele tem conta corrente, ele ainda não se sente confiante o suficiente para abrir conta numa corretora, ele quer começar tão devagar, tão aos pouquinhos que ele vai fazer a aplicação no próprio banco onde ele tem conta. Imagina o seguinte cenário. Você é um trabalhador que todo mês recebe seu salário. E aí você não pode, no momento, destinar uma parcela muito grande da sua renda para fazer a aplicação financeira. Seja porque você está começando, seja porque a sua renda não é tão elevada, e seja porque você ainda não detém um conhecimento e uma confiança suficiente para isso. Então, qual é a alternativa? Eu fiz esse vídeo para mostrar algumas opções para a pessoa que recebe todo mês um salário fixo e queira destinar uma parte dessa grana para fazer a aplicação financeira. O ideal, pessoal, realmente seria abrir a conta numa corretora, especialmente aquelas que a gente analisou no outro vídeo, corretoras especialistas, não essas vinculadas aos bancões, porque as taxas das corretoras dos bancos são muito elevadas. Mas vamos mostrar uma alternativa aqui para quem não quer sair do banco e todo mês destinar uma parcela da grana para investimento em ação. A gente começa aqui, por exemplo, o Banco do Brasil. Você quer fazer uma estratégia de investimento em ação. Lembra que a gente comentou em outro vídeo que são 3 formas de investir em ações. A compra direta de ação através da corretora. A segunda alternativa é investimento via fundo de ações. E a terceira alternativa é a compra de ETFs, que você compra uma única vez, é uma carteira diversificada. A gente já explicou essas alternativas em outros vídeos. Então, digamos que você receba o seu salário todo mês lá no Banco do Brasil e queira começar a aplicar em ações via fundos. Aqui não é a melhor, a gente só lembra, os bancões tradicionais não são as melhores alternativas, mas vamos mostrar como começar investimento por aí. Aqui no Banco do Brasil, eu estou na aba que mostra fundos de investimento e eu estou fazendo aqui a busca por fundos que replicam o índice Ibovespa. Existe, pessoal, na literatura econômica, uma série de discussões sobre o que seria melhor. O investimento ativo, a escolha diretamente de ativos para tentar bater o mercado, ou se seria melhor uma estratégia passiva, onde o investidor busca apenas acompanhar a valorização do próprio mercado. Existe uma grande divergência lá na economia sobre qual é a melhor estratégia. A gente está falando esse investimento via fundo de ações que replica o índice Bovespa, portanto, a gente está citando aqui como investir passivamente. Aqui você não está preocupado em bater o mercado, você só está preocupado em acompanhar o mercado, começar a aprender e ir subindo aos pouquinhos. Aqui no Banco do Brasil tem esse fundo de ações aqui, BB Ações Ibovespa Ativo. Quando a gente clica aqui, a aplicação a partir de R$200. Aí você pensa, poxa, bastante acessível. Quando clica aqui para saber mais, baixando aqui as informações na tela, a gente vê que ele cobra uma taxa de administração de 3% ao ano. Pessoal, essa taxa de administração é muito alta. A gente viu quando analisou vídeos de ETF, que lá o ETF, que também é uma forma de investimento passiva, os fundos ETF, o ETF, que é chamado de fundo índice, eles costumam ter uma taxa de administração bem menor do que 1%. Então, para você investir em ações para pagar uma taxa de 3%, não compensa. Fazendo uma rápida análise aqui dos fundos oferecidos pelo Banco do Brasil, tem esse outro BB Ações Ibovespa indexado, aplicação de R$200 por mês. Esse aqui ele tenta replicar o desempenho do índice Ibovespa e ele vai cobrar uma taxa de administração um pouco menor, 2,5%. Melhorou em relação aos 3%, mas a gente ainda considera um valor elevado. Finalmente, através de uma terceira alternativa, com aplicação mínima de R$200 por mês, tem um fundo chamado BB Ações Alocações ETF. Como vocês já viram o vídeo que fala sobre ETF, aqui é fácil de entender. Esse fundo aqui investe em ações através da aplicação em ETFs. Da última vez que a gente acompanhou o relatório mensal, fala que está 80% aplicável em BOVA11 e uns 20% dividido entre Small 11 e Divo 11. Basicamente isso. Então, esse fundo BB Ações Alocação ETF tem uma aplicação mínima de R$200. Você vai pagar uma taxa de administração das mais baixas aqui
dentre as alternativas do Banco do Brasil. Então imagina que você tenha R$200 para aplicar, você poderia fazer uma aplicação nesse fundo que tem uma taxa mais baixa e vai tentar acompanhar o mercado. Então essa provavelmente é uma das melhores opções dentro dos fundos de investimento do Banco do Brasil para quem quer acompanhar o desempenho médio do mercado. Essa taxa de administração de apenas 1,55%. A gente chama a atenção, pessoal, que a maioria dos bancos disponibilizam a chamada aplicação recorrente. Imagina que você possa reservar R$200 por mês para aplicar em ações. Você programa para fazer o débito automático no dia seguinte ou 2 dias depois da data que você costuma receber o seu salário. Esse valor vai ser descontado R$200 por mês automaticamente e ele já vai fazer a aplicação nesse fundo que a gente está analisando aqui, BB Ações Alocação ETF. É uma boa forma daquela pessoa que quer começar a investir aos poucos e aprendendo dentro do Banco do Brasil. Vamos agora para o segundo bancão aqui que a gente encontrou, o Bradesco. Dentro aqui do site do Bradesco, nós temos algumas possibilidades de investimento. A nossa busca aqui, pessoal, mostrou que o fundo de ação do Bradesco, que tenta replicar o índice Bovespa, ele é esse aqui, o Bradesco Net, FIC, FIA e Bovespa. Aqui ele vai aplicar e tentar replicar a valorização do índice Ibovespa. Ele tem como característica o seguinte, a aplicação inicial mínima dele é de R$500. O Banco do Brasil tinha uma aplicação naqueles lá que nós mostramos de R$200, o Bradesco tem uma aplicação um pouco mais alta. Mas aqui ele tem a vantagem que as aplicações adicionais que você for fazer posteriormente, você paga R$100. Então, lá no Banco do Brasil era 200 e as adicionais, cada uma das adicionais, mais 200. Aqui a inicial é maior, mas a subsequente é menor. Quais são as características desse fundo? A gente já falou que ele vai acompanhar o desempenho do índice Ibovespa, então é uma estratégia de investimento passivo. A taxa de administração dele é de 2% ao ano. Essa taxa, pessoal, a gente pode dizer que ela é uma taxa razoavelmente alta. A gente vai ver que tem outros fundos de ações passivos que apenas acompanham o mercado, que tem taxas até maior do que essa. Talvez, pessoal, até 2% ao ano ainda dê para encarar. Então você recebe seu salário no Bradesco, quer colocar a partir, faz a primeira de 500, aí subsequente de R$100, vai pagar uma taxa de 2% ao ano. É uma boa forma de começar você que tem conta no Banco Bradesco. O próximo bancão que a gente vai trabalhar, que a gente vai mostrar aqui, é o da Caixa Econômica. Aqui na Caixa Econômica, os fundos de ações disponíveis tem vários. Os que tentam replicar o Ibovespa, repara, pessoal, aqui na Caixa, nesse momento, agosto de 2019, tem um fundo chamado Caixa FI Ações Ibovespa. Ele tem uma aplicação inicial mínima de R$1.000, que já não é para todo bolso que encara uma aplicação inicial mínima dessa, e ele vai cobrar uma taxa de administração de 4% ao ano. Uma taxa de 4% ao ano, pessoal, é muito alta. A gente não recomenda que você faça esse tipo de investimento com a taxa tão elevada. Outro fundo que também tenta replicar o Ibovespa é chamado Caixa FI Ações Ibovespa Ativo. A aplicação inicial dele também é de R$1.000 e ele cobra uma taxa de administração de 3%. Então essa taxa também é bastante elevada, 3%. A gente não recomendaria. E tem um outro fundo aqui chamado de Caixa, FIA e Fundo Ibovespa. Esse aqui tem uma taxa de administração mais aceitável, de 1,60% ao ano. Além disso, a aplicação inicial dele é mais baixa. Quando a gente clica aqui nesse fundo, a gente observa que ele vai tentar, ele é disponível apenas pela internet, e ele vai tentar ter uma rentabilidade compatível à variação do Ibovespa. Então esse fundo aqui, ó, até o gráfico de desempenho mostra que ele tem um desempenho um pouco mais baixo do que o índice Ibovespa. Essa diferença costuma ser explicada normalmente pela própria taxa de administração que é cobrada. Então aqui na Caixa Econômica, a forma que a gente poderia achar mais interessante para investir em ações é esse fundo chamado de FIC, Fundo de Investimento em Ações, Caixa e Fundo Ibovespa. Porque a taxa de administração dele é mais baixa, 1,60, e a aplicação inicial também é mais baixa a partir de R$500. Clique em características. As aplicações adicionais também é de R$100, semelhante ao Bradesco. A diferença é que a taxa de administração aqui é mais baixa. E indo para o Banco Itaú,
a gente escolheu esses grandes bancos aqui para mostrar. No site do Itaú tem essa tabela aqui mostrando os principais fundos de investimento disponíveis. Aqui tem um fundo chamado Itaú Índice Bovespa Ações. A aplicação inicial dele mínima é de R$ 5.000 e a taxa de administração é 2%. R$ 5.000 não é para qualquer bolso, pessoal. Para acompanhar o índice Bovespa, essa aplicação inicial aqui está bastante elevada. Então, outra alternativa que nós temos aqui no site do Itaú, é basicamente essa. Esse fundo aqui, ele tem como características essas situações aqui. A aplicação, engraçado, aqui está dizendo que a aplicação inicial é de R$ 20.000. Lá na página anterior falava que era de R$ 5.000. Essa aplicação inicial de 5.000, se já era alta, de R$ 20.000 é ainda mais alta. Então, neste momento, os fundos que tentam replicar o índice Bovespa no Banco Itaú estão com um valor inicial de investimento muito alto e uma taxa de administração de 2%, razoavelmente alta. Então, assim, pessoal, essa é uma estratégia que a gente fala que pode ser feita para aquela pessoa que recebe um salário, ele recebe uma renda mensal constante, e aí a gente até recomenda que pode fazer assim. Se você tem conta num banco, pode programar o débito automático, procurar as opções que tentam replicar o índice Bovespa, porque é muito difícil realmente bater o mercado. Então, a estratégia de renda passiva ela vai acompanhar o desenvolvimento do próprio mercado. Então, você pode programar o débito automático nas datas próximas ali que você recebe, e aí você não tem que se preocupar com uma série de fatores. O débito automático já lhe livra da atribuição de ter que ficar enviando dinheiro para a corretora, é uma forma mais simples de executar isso. E, enquanto isso, você vai acumulando dinheiro lá, acumulando experiência, e posteriormente você pode partir para estratégias mais ativas de escolha de ações, de fundos imobiliários e das diversas alternativas que nós temos disponíveis no mercado financeiro. Então essa aqui é uma forma para começar para aquela pessoa talvez um pouco mais preguiçosa, talvez mais inexperiente no mercado de capital, mas é uma forma válida porque é muito conveniente, principalmente ao programar o débito automático. Então assim, pessoal, um abraço, até mais.